Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 20 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre força e movimento, nossa segunda parte. Vamos trabalhar com a relação entre força e aceleração. Comentamos um pouquinho na aula passada, a gente vai rever, aprofundar um pouco mais nesse assunto. Lembra que a gente trabalhou com os caminhões, os carros, aquele furgão lá, relação entre a força aplicada e a velocidade com que eles se locomoviam, e a diferença entre peso e massa. Peso e massa não são a mesma coisa. A gente vai lá na farmácia se pesar, mas na verdade o peso lá está sendo dado em quilogramas. Não está certo. São unidades diferentes e a gente vai trabalhar com elas na nossa aula de hoje. Vamos identificar a relação existente entre a aplicação de uma força sobre um corpo e a aceleração adquirida por esse corpo. Vamos conhecer quanto vale um newton de força e vamos apresentar a diferença entre massa e peso. Antes da gente começar, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Tem uns cálculos bem simples que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje e eu quero que vocês tomem notas deles. Vai ser mais fácil para vocês depois revisarem esse conteúdo e se prepararem para uma avaliação, para uma futura prova aí, e até para realizar os nossos exercícios no final da aula. Vamos começar então? Força e aceleração. Força é qualquer ação capaz de produzir ou alterar movimentos, provocar deformações ou manter o equilíbrio dos corpos em que é aplicada. Força é uma ação capaz de produzir ou alterar um movimento. Tem uma mesa parada, se eu aplico uma força, eu vou estar produzindo o movimento dessa mesa. Posso provocar deformações ou manter o equilíbrio. Eu posso pegar uma bolinha de borracha, aplicar uma força e causar uma deformação na sua estrutura. Posso pegar uma folha de papel, aplicar uma força e causar uma deformação nessa folha de papel. Ou eu posso manter o equilíbrio de um corpo. Se eu pegar um vaso de planta, segurar ele no ar, a tendência natural do vaso é cair, se eu soltar ele. Mas enquanto eu estou segurando, estou aplicando uma força em cima do vaso que faz com que ele se mantenha parado, que ele se mantenha em equilíbrio, graças a uma força aplicada. O resultado obtido ao aplicar uma força sobre um corpo depende da sua intensidade, da direção e do sentido dessa força. Então, lembram da bola de futebol que a gente comentou na aula passada? Sobre ela, um jogador aplicava uma força chutando ela. Essa força tinha uma intensidade. Quanto maior a força, maior a intensidade dela. É um número, uma quantidade. A direção era ou horizontal, que a bola percorria, ou ela ia na vertical. E o sentido dessa força, para onde essa bola iria depois de ser chutada, poderia ser para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, dependendo da direção com que ela foi chutada. Se ela foi chutada na direção horizontal, ela pode ir ou para a esquerda ou para a direita. Se ela foi chutada na direção vertical, ou ela vai para cima ou ela vai para baixo, certo? Vamos lembrar que a força necessária para alterar a velocidade de um objeto está relacionada com a massa e a aceleração dele. Lembra do nosso caminhão, carro e do nosso furgão da aula passada? Eles tinham aplicado sobre eles uma mesma força. Mas dependendo da massa desse objeto, desse automóvel, eles tinham uma aceleração diferente. O carro, por ser mais leve, ele tinha uma aceleração maior do que quando comparado a um caminhão, que tinha uma massa muito grande, a aceleração dele era muito pequena. Então, quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração de um corpo. Certo? Vamos a um pequeno exercício mental. Imaginemos a seguinte situação. Uma bola de boliche e uma de tênis estão rolando ladeira abaixo, num morro, num barranco, uma ladeira, enfim.
com a mesma velocidade. Seu objetivo é parar elas antes de chegarem ao fim da ladeira. Qual das duas necessitará de mais força para ser parada? A bola de tênis ou a bola de boliche? Ambas estão rolando uma ladeira, mesma velocidade. Qual delas lá no final você vai ter que aplicar mais força para segurar? Pense um pouquinho, anote num cantinho do caderno. Pensaram? Que você vai aplicar uma força maior para parar, vai ser a bola de boliche. Por quê? A massa dela vai ser maior. Então ela vai precisar de uma força maior para mudar o seu movimento, para parar. Enquanto a massa da bolinha de tênis é muitas vezes menor do que a massa da bola de boliche. Você vai precisar de uma força menor para parar ela. Essa é a relação entre massa, força e aceleração. Quanto maior a massa de um objeto, maior a força necessária para mover ele ou para pará-lo. Quanto menor a massa de um objeto, menor a força necessária para mover ele ou pará-lo. Na aula passada falamos bastante sobre a unidade de medida de força, o Newton, representado pelo N maiúsculo. Mas ainda não definimos quanto vale 1 Newton de força. A fórmula utilizada para calcular uma força resultante aplicada é força igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Nós precisamos então que a força esteja dada em newtons, que a massa esteja em quilogramas e que a aceleração seja em metros por segundo ao quadrado. Lembra das nossas primeiras aulas lá do 8º ano, quando a gente comentou sobre o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente trabalhou com aceleração e velocidade. A unidade de medida da aceleração vai ser o metros por segundo ao quadrado, para os nossos cálculos de força aqui. Então, quanto que vale 1 Newton utilizando essa formulazinha aqui? Nós podemos concluir que 1 Newton é a força necessária para acelerar em 1 metro por segundo uma massa de 1 kg. Então, se eu tenho um objeto que pesa 1 kg e eu quero que ele seja acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado, que a aceleração dele aumente em 1 metro a cada segundo que passa, que ele se desloque 1 metro a cada segundo que passa, eu vou precisar utilizar uma força de 1 Newton, certo? Então, essa é a quantidade, quanto vale 1 Newton de força? 1 Newton de força é a força necessária para acelerar em 1 metro por segundo uma massa de 1 kg. Agora vamos comparar dois corpos que apresentam a mesma aceleração, mas forças diferentes. Nós temos dois caixotes, duas caixas de madeira, vamos supor. E a primeira caixa, ela tem um peso de 10 kg, o corpo 1 tem peso de 10 kg, tem massa de 10 kg, e ela tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A segunda caixa, ela tem massa de 50 kg e a aceleração dela continua sendo de 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração das duas é a mesma, a massa delas é diferente. E qual o valor da força em cada caso e como ela variou com relação à massa? Para isso, nós utilizamos a formulazinha. Força igual a massa vezes a aceleração. No primeiro corpo, a massa desse corpo era de 10 kg a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A força necessária para ela se locomover nessa velocidade foi de 10 newtons. Eu precisei aplicar uma força de 10 newtons em cima dessa caixa para ela ter uma velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Já o segundo corpo, a mesma fórmula, força igual a massa vezes a aceleração.
a massa desse corpo era 50 kg e a velocidade era a mesma do primeiro corpo, 1 metro por segundo ao quadrado, a aceleração era a mesma. A força para mover esse caixote de 50 kg foi de 5 vezes mais, foi de 50 newtons. Precisei aplicar uma força de 50 newtons para mover esse caixote a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A força que atuou sobre o primeiro corpo foi de 10 newtons, enquanto que no segundo corpo foram necessários 50 newtons para realizar a mesma aceleração. Vejam como a massa influencia muito na força necessária para mover um corpo. Podemos aplicar essa mesma fórmula para calcular o peso de um corpo. Ao contrário do que costumamos ouvir, o nosso peso não é expresso em quilogramas. A gente não vai na balança na farmácia lá, nos pesarmos e temos o quilogramas bonitinho. Quando utilizamos uma balança em casa ou na farmácia, ela mede a força com que a gravidade da Terra atrai o nosso corpo e converte o nosso peso em massa. Uma balança é responsável por fazer essa conversão de newtons para massa, de peso para massa. São unidades diferentes. Quando eu vou na balança, eu estou me pesando. É a força com que a Terra está atraindo todas as moléculas, todas as células que compõem o meu corpo. Isso na balança vai sofrer uma deformação e ela vai mostrar, vai converter e vai representar a massa do meu corpo. Então, quando eu vou me pesar na balança, na verdade eu estou indo aferir a minha massa. Quantas moléculas, quantas células eu tenho no meu corpo. É um pouquinho diferente, porque o peso é a força com que a Terra está atraindo o corpo. O peso de um corpo na Terra nada mais é do que a intensidade da força gravitacional exercida pela Terra sobre esse corpo, nas proximidades da superfície do planeta. Quanto mais longe você for do centro do planeta, ou da superfície do planeta, menor vai ser o seu peso, porque menor vai ser a atração da gravidade, menor vai ser a gravidade. E isso influencia no teu peso, não na tua massa. E essa força é tal que, em queda livre, impõe a qualquer corpo uma aceleração aproximada de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Queda livre quer dizer que no vácuo, se não tivesse o ar, qualquer corpo, uma pena ou uma bola de boliche, ela iria obter a aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, se não existisse o ar. O nosso corpo também está sendo atraído pela superfície da Terra com essa intensidade, com essa aceleração. O peso de um corpo é proporcional à sua massa. Quanto maior a massa, maior será a força-peso. Então, quanto mais massa você tiver, quanto mais você comer, mais você vestir de roupas, maior será a sua massa. E, consequentemente, maior será o seu peso também. Sabendo dessa proporção, temos então a seguinte fórmula para calcular o peso de um corpo. Peso, força, peso, é igual a massa vezes a gravidade do planeta onde ela estiver. Onde peso vai ser a força-peso, massa vai ser a massa do corpo e o Gzinho vai ser a gravidade próxima da superfície da Terra, ou dependendo do astro que a gente estiver calculando. A gente vai ver mais para frente. O peso vai ser dado sempre em newtons, a massa sempre em quilogramas e a gravidade sempre em metros por segundo ao quadrado. Segue a mesma ideia do cálculo de força. Vamos praticar. Resolva o problema a seguir. Qual o peso de um corpo de massa 40 kg na superfície do planeta Terra? Considere a gravidade do planeta Terra como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Isso a gente vai utilizar muito.
Geralmente, problemas vão trazer como a gravidade da Terra sendo de 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Para arredondar, tornar mais fácil o cálculo. Vamos lá. O peso de um corpo de 40 kg de massa. Qual que é a nossa fórmula? Peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. O peso é o que a gente está procurando, então se mantém o mesmo. A massa desse corpo é de 40 kg. 40 kg vezes a gravidade no planeta Terra de 10 metros por segundo ao quadrado. 40 vezes 10 vai dar o nosso peso. A força-peso com que um corpo de 40 kg é atraído pela Terra é de 400 newtons. Quer dizer que, se eu quiser levantar uma pessoa de 40 kg próxima à superfície da Terra, eu preciso exercer uma força de 400 newtons para levantar ela. A gravidade pode mudar dependendo da proximidade que estamos de um planeta. Astros diferentes apresentam atração gravitacional diferente. Vamos calcular agora o peso do mesmo corpo da questão anterior, esse mesmo peso de 40 kg, mas vamos considerar que ele se encontra na superfície da Lua. Nós sabemos que a gravidade da Lua é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. O mesmo cálculo, só que agora na superfície da Lua. A única coisa que vai mudar vai ser a gravidade no nosso problema. O peso que nós estamos procurando do mesmo corpo de 40 kg vezes a gravidade agora na Lua. A gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Qual o peso desse corpo na Lua? 40 vezes 1,6, a arma continha lá, 1,6 vezes 40, coloca o zero, 4 vezes 6 vai ser 24, com 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6 lá em cima, 64, com a vírgula. 64 newtons é o peso desse mesmo corpo de 40 kg, mas agora na Lua. Quer dizer que, se eu estou na Terra para levantar uma pessoa de 40 kg, eu preciso usar 400 newtons de força. Se eu estou na Lua para levantar essa mesma pessoa de 40 kg, eu vou precisar de uma força de 64 newtons. Muitas vezes menos a força, vai ser muitas vezes menor essa força, tá certo? O que nós concluímos com isso? Que a massa do corpo não muda, independente do lugar onde ele se encontra. O que muda é o peso dele. Aí nós temos uma tirinha do Garfield. O dono do Garfield está perguntando para ele, você está dizendo para ele, você está muito gordo. Aí o Garfield diz assim, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Diz o dono dele. Ele diz, falou. Vira as costas e vai saindo. O dono pergunta, ei, aonde você vai? Diz assim, a um planeta cuja gravidade seja menor. Ele precisava perder peso, então se ele mudasse a gravidade do planeta onde ele estivesse, fosse para a Lua, por exemplo, ele iria estar perdendo peso. Seu peso ia ser menor com relação ao da Terra. Massa está relacionado com a sua constituição. Quanto de matéria o teu corpo tem? Quantos átomos o teu corpo tem? E isso não vai mudar. Independente de onde você esteja, se você está na Lua, se você está na Terra, se está embaixo da água, enfim, a tua massa se mantém sempre a mesma. O que vai mudar vai ser o peso, a força com que a Terra ou com que os outros astros vão atrair o seu corpo. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz algumas pausas, anotações. Espero que vocês tenham compreendido ele. Realize os exercícios que nós temos propostos e nos vemos na nossa próxima aula.